Meu nome é Josiane Barbosa da Silva Santos, tenho 32 anos, mãe do Príncipe Miguel e faço parte da Igreja O Brasil para Cristo e estou aqui porque eu sobrevivi. Quando fiquei sabendo da minha enfermidade foi no mês de julho, inicialmente no mês de julho de 2019. A princípio foi só uma ultrassonografia, da mama, que aparentemente tinha alguns nódulos que tinham aparências com células cancerígenas. E quando foi no mês de agosto, eu fiz uma biópsia, uma coreobiópsia, e nessa coreobiópsia foi diagnosticado um câncer de mama, na mama direita e já na sua fase terminal. Quando eu fui para uma das minhas primeiras consultas, eu passei por uma junta médica. E nesse dia, quando eu fui, eu achava que ia ser apenas uma consulta simples, mas eu já fui com todo o diagnóstico pronto, com todos os exames, e quando cheguei lá eu passei por uma junta, vários médicos, e nessa sala um dos médicos me perguntaram o que eu queria saber e o porquê que eu estava ali. E eu disse que queria toda a verdade, porque era necessário e que eu estava pronta para receber aquilo que eles me falassem, e achava eu que estava, E aquele médico olhou para mim e perguntou se eu queria que ele fosse sincero comigo. E ele olhou nos meus olhos e disse assim: Josiane, o seu câncer já está num estado bem avançado, já tomou conta da sua mama completa e já está nas suas axilas. E você só tem 2% de chance de sobreviver. E aquilo me chocou de uma forma que eu não imaginava. E antes de ir, algumas pessoas que convivem comigo, eu sempre dizia que eu sabia que, assim como o Senhor tinha dito, que o mal não era para a morte. Mas aquilo foi tão forte, a forma que ele me falou, que de certa forma me abalou. Mas eu olhei para ele e disse a ele que todos que estavam naquela sala iriam morrer, independente do tempo ou do que fosse. E se fosse a vontade de Deus na minha vida, isso iria acontecer. Mas mesmo assim, continuei abalada, aquela consulta continuou, eu passei por psicólogos, passei por uma mastologista, que não foi a minha, e faltava um médico, Faltava um médico para me avaliar, e esse médico era que ia decidir. Mas em meio a essa consulta, esse mesmo médico que disse que eu só tinha 2% de chance de viver, de sobreviver, na verdade, ele queria me internar. Naquele mesmo momento, perguntou se eu tinha ido com alguém, e eu disse que não, que tinha ido só. E ele queria fazer um internamento para fazer a retirada da minha mama. E desde o princípio eu tinha certeza que o Senhor não iria permitir que chegasse a esse ponto, E eu recebi aquela notícia e fiquei paralisada, e eles lá decidindo, e um deles disse assim: não, a gente não vai fazer o internamento dela. Ela veio só, não tem ninguém com ela. E ele dizendo que queria que eu ligasse para alguém, que era necessário, que já estava num estado muito avançado e que era necessário fazer a retirada. E no fim daquela consulta decidiu que eu voltaria no outro dia para passar por outro médico, e esse médico iria decidir se eu iria fazer a cirurgia ou se eu iria para o tratamento antes da cirurgia. No dia seguinte eu fui com uma amiga, uma amiga que me ajudou muito, Fernanda, e ela quem me levou, foi comigo nesse dia. Quando eu passei por esse médico, ele, quando viu todos os exames, biópsia, mamografia, ultrassonografia, tudo, ele disse a mim: Josiane, realmente você precisa retirar essa mama. O estado está muito avançado e você precisa retirar essa mama. E eu disse a ele: doutor, se for a única alternativa, tudo bem, mas eu sei que não vai ser necessário. E ele olhou para mim e disse que eu era ousada.
E eu disse que não era ousada, e sim o Senhor era quem tinha feito e ia continuar fazendo. E ele me passou para uma mastologista e um oncologista. E essa mastologista, a doutora Daniele, foi um anjo na minha vida, porque quando eu cheguei na primeira consulta com ela, que foi 4 dias após essa consulta que eu fui com o médico, para essa segunda consulta, quando eu fui para a terceira com ela quando me viu, ela disse assim: Josi, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Aí ela, você é muito jovem, apenas 31 anos, né? Próximo de fazer 31 anos eu estava. E quando eu disse a ela da situação, que contei tudo, né? Que tem coisas por trás disso que aconteceram, muitas e muitas outras coisas. E quando eu contei minha situação real que eu estava vivenciando naquele momento, ela disse a mim, eu vou fazer o possível para preservar a sua mama. E assim ela fez. Todos os exames que eu tinha feito, ela refez todos eles. Inclusive, quando eu fui fazer uma mamografia e uma ultrassom, primeiro eu fiz a ultrassonografia e nessa ultrassonografia era um dia de sexta-feira, dia de círculo de oração. E minha dirigente, irmã Ana, e toda a igreja, né, que eu faço parte, o Brasil para Cristo, estava em oração e eu fiz aquela ultrassonografia. E quando eu recebi o resultado, eu não abri, né? Eu não abri e o médico perguntou a mim se eu estava curiosa. E eu disse que sim, mas eu não iria abrir, ia levar para a minha médica. E ele olhou para mim e disse assim, olhe, eu não sei o que está acontecendo, mas eu só sei dizer uma coisa, não está na mesma extensão que estava. Aí eu olhei para ele, o radiologista, e disse a ele, que extensão? Do que o senhor está falando? Me fiz de desentendida para ouvir ele mais uma vez falar, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a medicina, ela desacredita, né? Do que o Senhor possa fazer e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. E ele novamente olhou para mim e disse que o câncer não estava mais naquela mesma extensão. E eu vim para casa, cansada, debilitada, que eu já estava fazendo algumas medicações. E fui para o círculo de oração. E quando eu cheguei, que entrei na igreja, a primeira pessoa que eu vi foi minha dirigente. E eu disse a ela, né? Eu disse, olha, a extensão já não é mais a mesma. E naquele mesmo momento a gente glorificou e se alegrou com o Senhor, né? Após isso eu fui para a consulta com minha mastologista e ela novamente, né, disse as mesmas palavras que aquele médico tinha me dito, só que de uma forma diferente. Por isso que eu disse que ela é um anjo na minha vida, porque mesmo sem ser evangélica, ela acreditava que o Senhor podia fazer um milagre e ela nunca desacreditou e ela passava isso. Eu acredito que não só para mim como paciente, mas para todos os outros pacientes dela. E quando ela viu aquela ultrassom, ela disse, por isso eu não vou desistir. E fiz a mamografia, dessa vez outra pessoa muito especial foi comigo, que é outra amiga, Binho. E fui fazendo todos os exames, já tinha alguns exames pré-operatórios já prontos. Nesse meio termo de fazer todos os exames, eu não pude fazer a quimioterapia, porque era o processo a ser feito, né? Mas eu não pude porque minha imunidade, ela baixou de uma forma que não tinha condições. E quem faz o tratamento do câncer sabe que não se pode fazer uma quimioterapia, receber a quimioterapia estando com a imunidade baixa, porque ela é agressiva e a gente tem que estar com a imunidade bem para poder receber a quimioterapia. E minha imunidade não aumentava e eu fazia medicações, me alimentava de uma certa forma certa, mas ela continuava baixa. E todas as vezes que marcava para fazer a quimioterapia, um dia antes eu teria que ir para o hospital para fazer exames e quando eu fazia, a imunidade estava baixa.
não podia fazer. Então, novamente voltava para casa e poderia até me frustrar, porque não estava recebendo a medicação que aparentemente seria a melhor, né? Mas eu tinha a certeza que era Deus trabalhando, porque quem passou o processo comigo sabe como eu fiquei debilitada com as medicações via oral, sem a químio. E foram tantas coisas que aconteceram dentro desse processo que com certeza isso vai levar a outro testemunho que também se trata de sobreviver, né? E fiz todas as medicações que possíveis. A médica aumentou a quantidade daquela medicação. Eu tomava 4 comprimidos, eu passei a tomar 8, né? Um deles era o Tramal, que é muito forte. E fui fazendo todo o tratamento e chegou um dia que eu olhei, eu nunca me esqueço desse dia porque foi muito forte. Eu olhei para o meu filho e lembrei de uma certa situação que eu já tinha vivenciado, porque eu já tive um histórico de um nódulo na mesma mama, só que aí no ano de 2015, e quem conhece meu testemunho anterior desse, sabe que eu perdi minha filha no ano de 2015. E antes de perder minha filha, eu fui diagnosticada com um nódulo também, né? E dessa vez, eu olhando para Miguel, parecia que eu estava vivenciando o que eu vivenciei com Giovana. E ele deitado na cama, e eu olhei para ele, eu nunca esqueço desse episódio, porque foi muito forte. E eu olhei para o meu filho, aquele medo que eu tinha quando eu olhei para Giovana dormindo, que foi meses antes de eu perder ela, foi no mês de setembro, e o Senhor guardou ela em dezembro. Eu olhei para minha filha com medo de partir e deixar ela. E com Miguel foi diferente, porque eu tinha a certeza que aquilo que o Senhor fizesse ia ser bom, perfeito e agradável, né? Mas com uma certeza tão grande da cura que aquilo, de certa forma, me deixava feliz, porque o Senhor, todas as vezes que eu pensava naquela situação, naquele processo, Ele sempre ministrava ao meu coração que o mal não era para a morte, que havia esperança. O Senhor sempre falou ao meu coração isso, sempre ministrou isso sobre a minha vida. E os meses foram se passando, eu fui fazendo os exames como eu falei, e quando reuniu todos os exames, um certo dia eu fui marcar minha cirurgia e fui só, né? Fui marcar a cirurgia com todos os exames, tudo estava reunido, e eu achando que era apenas marcar a cirurgia. Então não necessitava de ninguém, não precisava alguém ir porque minha médica estava com os exames, eu iria marcar e pronto. Então eu fui, quando cheguei no hospital, passei pela minha médica, assim que eu entro, ela disse que eu ia fazer um procedimento e seria rápido. Eu disse a ela, mas não veio marcar a cirurgia, eu não já fiz todos os exames? Ela disse, não, Josi, eu quero fazer. E é o mesmo procedimento que eu falei inicialmente, uma coreobiópsia, que quem conhece o procedimento sabe que é bem rápido, no máximo 45 minutos. E esse procedimento durou apenas 4 horas e 25 minutos. Aí você me pergunta, 4 horas e 25 minutos? Foi. E o câncer, ele tinha uma extensidade muito grande. Aparentemente, seria muito fácil. E esse procedimento foi feito no ambulatório. Eu não fui para outro consultório, fiz no ambulatório dela mesmo. E aparentemente, pela extensidão, ela acreditou que seria fácil fazer a retirada de alguns fragmentos, que ela precisava de apenas 5 fragmentos. E ela deu anestesia, fez todo o procedimento, me preparou.
E por incrível que pareça, ela me preparou. E alguns meses atrás de eu ser diagnosticada, né? Eu ser diagnosticada com câncer, eu tinha tido um sonho. E esse sonho, eu estava deitada em uma cama, despida, numa sala toda branca, com um papel por cima do meu corpo. E eu acordei. E no mesmo momento eu disse, Deus tenha misericórdia da minha vida. Então, poucas pessoas sabiam desse sonho. Uma dessas pessoas era minha sobrinha Ana Gabriele. E ela chegou lá em casa e eu contei a ela e a mãe dela, Neuza, que é como se fosse uma mãe para mim, sabe? E eu contei a ela e ela disse assim, titia, a senhora vai passar por algum processo. Aí eu disse, é. Então passou o tempo, os meses e chegou esse dia. E exatamente como eu estava no sonho, eu estava naquela cama, deitada, naquele mesmo cenário que eu tinha visto antes. E aquilo aparentemente poderia dizer assim, morri, realmente aconteceu. Mas aquilo continuava me alimentando, o que muitas pessoas achavam estranho, né? Que dizia que era uma força que não sabia explicar. E eu só tinha uma explicação para as pessoas quando dizia, eu não sei de onde vem essa tua força. Tu é quem passa para a gente, de vez da gente passar para tu. E eu só respondia, é Deus. Porque não tem outra explicação. Não é a medicina, não é eu, não é você, é Deus. É quando achamos e devemos crer, né, no Senhor de uma forma que a gente sabe que a vida pertence a Ele. Que a hora que Ele quiser retirar, Ele vai retirar. Mas também se Ele quiser dar, Ele vai dar. E era essa certeza que me alimentava todas as vezes que eu estava em momentos difíceis. E fez o procedimento, a minha mama ela aumentou 3 vezes o tamanho, porque foram muitas agulhadas, né? Perfurou muitas vezes, deu várias anestesias e minha médica não entendeu. Ela disse que simplesmente estava difícil e não ia continuar. Antes de eu fazer essa, eu tinha outra, que era a que diagnosticava o câncer, né? Que tinha todo o meu histórico nele. Então ela resolveu fazer, como eu já disse, tudo novamente, fez essa biópsia, ela retirou os 5 fragmentos muito pequenos e ela não queria que eu ficasse mais tempo, porque ela disse que o tempo que eu fiquei era o tempo da minha cirurgia. Que era melhor ter tido me levado para a cirurgia e biopsiar mais uma vez após. Terminou aquele procedimento, vim embora para casa, o celular não pegava para ligar para alguém, o celular não pegava para eu chamar um Uber e eu vim embora de ônibus, muito dolorida, mesmo ainda com anestesia, já estava bem dolorido, né, a região. E eu lembro que quando eu vim para casa, uma das pessoas, essa minha amiga Binho, me viu e ela olhou para mim e disse assim, nega, você veio de onde? Eu disse, ela, depois eu falo contigo, eu vim do hospital. E aquilo deixou ela um pouco mal, porque ela disse, puxa, ela foi fazer o procedimento só e não veio, não falou. E eu não sabia que iria passar por isso. Mas tem coisas que é necessário, né, a gente vivenciar, porque antes de tudo começar, na minha vida, exatamente 15 dias antes, né, de eu ficar sabendo do diagnóstico do câncer, Deus ele usou uma jovem para mim, a mesma é minha sobrinha, que eu já falei dela. Eu sempre vou citar as mesmas pessoas, porque foram elas que estiveram comigo no processo. E Deus usou ela dizendo uma das palavras que eu nunca vou esquecer, era que o relógio, naquela noite de Deus, estava começando a girar na minha vida e era um processo bem difícil que eu estava vivenciando, eu nem sabia ainda do câncer e meu casamento estava passando por uma dificuldade. E eu achava que era no meu casamento, né, que o relógio de Deus ia começar a girar, mas não, foi na minha saúde.
E eu nunca vou esquecer que Deus disse assim: filha, vai ser eu e você e eu. E isso marcou muito minha vida, porque exatamente como Deus disse, que ia me levar a lugares difíceis, que eu ia ver coisas difíceis, mas que ia me moldar, que ia me fazer uma pessoa melhor. E Deus não faz nada na nossa vida, não permite nada na nossa vida para que eu e você morra. Por mais que doa, por mais que seja difícil, é gratificante, né? O deserto, ele não dura para sempre. Deserto, com certeza você já ouviu falar que deserto é uma escola, né? E dentro do deserto, outra frase que uma pessoa muito importante na minha vida, a irmã Sueli, eu nunca vou esquecer desse dia que ela disse que não era a situação que você vivenciava que ia definir o tamanho de você ser adorador, o tamanho de um verdadeiro adorador, né? E sim a sua adoração, e sim como você se comportava dentro da situação, dentro do processo, dentro do deserto. E isso marcou muito minha vida e me alimentou por muito tempo. E eu fiz a biópsia e em seguida fiz outra biópsia, porque o resultado que os médicos tinham recebido daquela biópsia anterior, para eles tinha alguma coisa errada. Fiz essa biópsia novamente, o procedimento foi bem rápido, foi simples e eu aguardei o resultado e passaram alguns meses. Após esses meses, chegou o mês de setembro e o hospital entrou em contato comigo dizendo que eu poderia marcar a consulta, né? E eu marquei minha consulta, fui para a consulta. Quando eu cheguei lá, não teve a consulta, foram 3 vezes. Quando eu fui na 4ª vez, então quando eu cheguei lá no dia 11 de setembro, eu fui acompanhada com minha irmã e todos os pacientes, eles eram chamados só pelo nome. E chamou muita atenção minha e da minha irmã, porque quando chegou minha vez, o médico me chamou pelo nome, pelo endereço e pela cidade que eu morava. E automaticamente a gente acreditava que iria fazer assim, uma cirurgia, por estar chamando daquela forma, ela pensou. E entrei para a sala, quando eu cheguei na sala, minha médica não estava, foi o médico que me atendeu. E eu já fiquei meio nervosa. E quando o médico olhou para mim e começou a falar algumas coisas, eu já fiquei paralisada, porque ele disse a mim que eu não fazia mais parte daquele hospital, eu não seria mais paciente daquele hospital. E sabe quando você espera tanto aquele milagre, tem a certeza que ele vai acontecer, e quando acontece ele te paralisa? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fiquei paralisada antes que ele falasse qualquer coisa, porque eu já estava entendendo quando ele disse que eu não era mais paciente do hospital. E quando ele disse a mim: você não tem câncer, você não tem mais câncer, o câncer não existe mais. A gente não sabe como, não tem como lhe dizer o que foi que aconteceu, até porque você não fez nenhuma quimioterapia e seria esse o motivo para ter matado algumas raízes, né? Feito com que ele desaparecesse de uma certa forma, mas você não chegou a fazer, você fez medicações para aliviar a sua dor, para melhorar no seu bem-estar, mas você não fez a quimioterapia. Então a gente não sabe descrever. E nesse momento eu estava chorando, minha médica entrou na sala, perguntou se já tinha me contado e a gente se abraçou. E para a glória de Deus, né? No dia 11 de setembro de 2020, eu recebi o diagnóstico que estava curada, que não existia nenhuma possibilidade de ter uma raizinha ali do câncer
E isso é muito gratificante, porque a gente sabe a dimensão do Deus que a gente serve e muitas vezes a gente duvida. Então, o que é que eu quero dizer a você? Que não duvide por nenhum momento, por nenhuma circunstância que vai acontecer, que o Senhor vai fazer o milagre. Independente do que você esteja vivenciando, independente do que seja o seu deserto, não desista, porque a última palavra na nossa vida é a do Senhor. Seja ela qual for, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Então, eu hoje, estou aqui feliz, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a minha vida, sobrevivendo, na verdade, porque ainda sou sobrevivente, estou sobrevivendo, porque existem outras coisas, e a conclusão de tudo é que Deus, Ele sempre tem que ser a nossa confiança. Então, o que eu tenho para dizer a vocês é que da mesma forma que o Senhor me curou de um câncer que só tinha 2% de chance de sobreviver, independente da situação que você esteja passando, você esteja vivenciando, é o mesmo Deus. O Deus que me curou, Ele é o mesmo Deus que pode mudar a tua situação, que pode mudar esse cenário. O cenário de derrota, o cenário de morte, como foi no meu caso, ele pode ser mudado. No meu caso, o cenário era de morte e foi mudado para a vida. E hoje, graças a Deus, eu não tomo nenhum tipo de medicação que afete minha saúde. Eu vivo bem, eu saio, me divirto, vou para a igreja, faço tudo que uma pessoa normal pode fazer. Tudo aquilo que eu fui impedida de fazer, hoje eu faço normalmente. E sempre lembrando que Deus, Ele vai ser sempre, sempre a minha e a sua prioridade. Porque muitas vezes esses desertos que eu e você passa é porque deixamos de priorizar o Senhor. E no meu caso, eu acredito que eu priorizei muitas outras coisas. E quando eu passei a priorizar o Senhor, Ele fez esse grande milagre na minha vida. E eu louvo a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e tem feito. E espero que você, ao escutar, ao receber esse testemunho, edifique a tua vida, que o Senhor possa ministrar o teu coração, assim como Ele ministrou tantas vezes ao meu coração, que o mal não era para a morte. Então, mais uma vez eu quero te dizer, independente do teu deserto, Deus permanece sendo Deus.